O caso Rendlesham Forest é um dos casos mais célebres e bem documentados da ufologia. O evento envolveu avistamentos de luzes misteriosas no céu e alegações de um encontro próximo com uma nave extraterrestre. Com testemunhos de militares, registros em áudio e investigações oficiais, o caso permanece como um dos mais intrigantes e controversos da história da ufologia. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? O incidente ocorreu a 26 e 28 de dezembro de 1980 por volta das 3 horas da madrugada, próximo às bases militares da Força Aérea Real de Bentwaters e da Força Aérea dos Estados Unidos de Woodbridge, localizadas na floresta de Rendlesham, no condado de Suffolk, Inglaterra, complexo vegetal de 15 km². Os principais envolvidos no incidente foram os militares estacionados nas bases de Bentwaters e Woodbridge, incluindo o tenente-coronel Charles Alt, vice-comandante da base de Bentwaters, e outros membros das equipes de segurança e patrulha. O tenente-coronel Alt liderou uma equipe de investigação na noite seguinte e gravou evidências em áudio da sua experiência, descrevendo luzes incomuns, feixes de luz e objetos luminosos voando pela área. Tudo isto se passou no período da Guerra Fria, que gerou um ambiente ainda mais rígido. O incidente, no entanto, deixou uma marca duradoura em suas vidas, com muitos dos participantes continuando a ser questionados e investigados sobre suas experiências ao longo dos anos. O caso também permaneceu como um tópico de grande interesse e debate na comunidade ufológica e na cultura popular. Nas primeiras horas da manhã de 26 de dezembro de 1980 por volta das 3 horas locais, um militar chamado Stevens convidou John Burroughs para uma patrulha de caminhonete devido a supostos avistamentos de luzes sobre a floresta de Rendlesham. Supostamente teria sido colocada a hipótese de ser um acidente de avião. Consta que ao chegar ao local Stevens terá ido na frente dos restantes. O momento do avistamento foi tão perturbador que ele pediu permissão para se retirar e abandonar a missão, causando logo no imediato muita estranheza nos seus camaradas. Jim, John e o Edward, que à medida que se aproximavam do local confirmaram que não existia nem fumaça nem fogo. Chegando à área em questão, na floresta de Rendlesham, testemunhas disseram que havia uma luz brilhante emanando de um objeto intacto no chão da floresta. Quanto mais perto as testemunhas se aproximavam do objeto, pior era a qualidade do contato de rádio com a base. O aviador Cabansag ficou para trás para manter o contato de rádio com a base. Peniston e Burroughs, por sua vez, continuaram a aproximar-se do objeto e descreviam-no em seus relatórios como de forma triangular, com cerca de 2,5 metros de comprimento e 2 metros de altura. Luzes azuis e amarelas percorriam a superfície do objeto, parado no meio de uma clareira, sem sistemas de propulsão aparente, sem se perceber onde seria a frente ou a traseira. O ar estava carregado de eletricidade estática. Peniston e Burroughs observaram o aparelho durante cerca de 10 minutos. Então Peniston decidiu examinar o objeto mais de perto. Ele aproximou-se do objeto, circulou-o, tocou-o e anotou num bloco de notas os símbolos que alegadamente viu na superfície do objeto, bem como fez um esboço da nave. Segundo ele, o objeto era quente e macio como vidro,
mas de a qualidade metálica. De acordo com as testemunhas, após 25 minutos, a luz do objeto se intensificou repentinamente, silenciosamente começou a descolar e desapareceu no ar a uma velocidade impossível. A investigação subsequente do local revelou 3 depressões no terreno e radioatividade acima do normal em alguns locais. O objeto foi detectado por radar. Os militares nos momentos seguintes foram aconselhados e orientados a esquecerem o sucedido. No entanto, consta que Dee na mesma noite voltou ao local e fez moldes de marcas triangulares que estavam no chão, moldes que guardou sem contar para ninguém da base. Sem confirmação do seguinte fato, consta ainda que Leroy Warren, jovem militar de 19 anos, destacado nessa base na época, terá chegado ao local do avistamento no dia 26 e observado, segundo o relato do mesmo, 3 pequenos seres que pareciam crianças que fariam contato com os militares anteriormente falados. Embora a descrição do objeto feita por Leroy encaixe na história, não consta o seu nome na lista de militares destacados nas bases na época. Para além disso, ele afirma ainda ter sido alvo de intervenções médicas nos dias seguintes com o objetivo de apagar suas memórias recentes, que desde esse dia tornaram suas memórias confusas. Todos os outros intervenientes nunca relataram qualquer evidência de contato com seres. Embora a história nunca tenha sido considerada validada, também nunca foi completamente excluída da investigação. Segundo episódio. No dia 28, 2 dias depois, houve relatos de avistamentos de luzes. No ar soava ainda uma atmosfera estranha, fazendo com que os rádios e holofotes da própria base se apagassem inclusive durante algum tempo. Existem relatos de sons de animais extremamente agitados, numa fazenda que existia nas proximidades. Foi solicitado por Charles que fotografassem tudo por onde o objeto passou e de todos os indícios que encontrassem. A uma pequena distância nesse dia, foi vista uma aproximação de uma luz intensa vertical e um gênero de um metal líquido avermelhado, fundindo-se e originando uma explosão cintilante sem ruído e separando-se em várias luzes brancas, sumindo-se num feixe de luz que se evaporou, surgindo ainda no segmento um foco de luz apontando para o local onde estavam secretamente guardadas armas nucleares. Sabe-se que noutro local foi relatado também um desaparecimento súbito do militar John, que foi envolvido por uma luz azul desaparecendo aos olhos do seu colega Adrian Bustina, voltando poucos segundos depois e sem explicação. Só em 2010 os códigos desenhados por Jim, que estavam na nave, foram decifrados. Seriam código binários que segue a tabela ASCII, o código americano para intercâmbio de informação em 8 bits. A mensagem neles contida seria: a exploração continua da humanidade para o avanço planetário. Gordon Levitt, natural de Sudorne, esteve entre as testemunhas civis do incidente. Segundo ele, na noite de 28 ou 29 de dezembro, entre as 19 horas e as 20 horas, ele passeava com seu cão quando notou um objeto luminoso no céu movendo-se silenciosamente na sua direção. De acordo com a descrição de Levitt, o objeto era em forma de cogumelo, levemente arredondado e emitindo uma luz esverdeada. Moveu-se primeiro em direção a Levitt e depois virou em direção a Woodbridge. De acordo com a descrição de Gordon Levitt, o objeto voador também foi notado pelo seu cão, que teria sofrido um choque e que no dia seguinte se recusou a sair à rua. Outro morador local, Gary Harris, e a sua esposa também observaram luzes incomuns sobre a floresta de Rendlesham. Harris diz que chegou à casa depois de visitar amigos por volta das 23h30 da noite de 26 de dezembro e o casal se preparou para dormir pouco depois.
Olhando pela janela, Harris observou luzes muito brilhantes subindo e descendo sobre a floresta de Rendlesham. No início, sua esposa assumiu que era apenas um avião, mas Gary discordou, argumentando que se realmente fosse um avião teria caído há muito tempo, dada a maneira como voava. Harris assumiu que era algum tipo de espetáculo da Força Aérea dos Estados Unidos, uma impressão que se parecia confirmar depois que Harris ouviu os sons de veículos se aproximando e gritos distantes. Durante a observação, uma das estranhas luzes mergulharam de repente na floresta e alguns minutos depois voou novamente em alta velocidade. Nos dias que se seguiram, Harris observou que os trabalhadores florestais removeram várias árvores do local onde o OVNI supostamente pousara. Os trabalhadores florestais afirmaram que as árvores haviam sido derrubadas por causa do aumento de radioatividade. Há especulações e teorias de que possa ter havido intervenção de instituições secretas e governamentais no incidente Rendlesham Forest, assim como tentativas de abafar o caso. No entanto, não há evidências concretas que comprovem tais alegações de forma conclusiva. Alguns pesquisadores e teóricos da conspiração sugeriram que agências de inteligência, tanto britânicas quanto americanas, podem ter sido envolvidas no sentido de controlar informações sobre o incidente e evitar que detalhes sensíveis viessem a público. Isso poderia incluir o confisco de registros oficiais, a ameaça de testemunhas ou o desencorajamento de investigações mais aprofundadas. No entanto, até o momento, não houve confirmação definitiva de qualquer envolvimento governamental direto na supressão do incidente Rendlesham Forest. A falta de evidências concretas tem sido uma fonte de frustração para aqueles que acreditam em uma possível conspiração de encobrimento, enquanto outros argumentam que o caso simplesmente não possui evidências suficientes para justificar tais teorias. Portanto, enquanto o incidente Rendlesham Forest continua sendo um dos casos mais intrigantes e controversos da ufologia, o debate sobre possíveis intervenções governamentais e tentativas de abafar o caso permanece em aberto, sem uma conclusão definitiva. Na época do incidente Rendlesham Forest, houve alguma cobertura na imprensa local e regional, mas não recebeu a mesma atenção imediata da mídia nacional ou internacional como alguns outros casos de avistamentos de OVNIs. A cobertura inicial foi relativamente limitada, e o incidente não se tornou amplamente conhecido até anos depois, quando mais detalhes e testemunhos começaram a emergir. O impacto cultural do incidente Rendlesham Forest foi gradual, mas significativo ao longo do tempo. À medida que mais informações sobre o incidente se tornaram disponíveis e a história começou a se espalhar, ele passou a ser reconhecido como um dos casos mais bem documentados e intrigantes na história da ufologia. Livros, documentários e filmes foram produzidos sobre o incidente, contribuindo para sua notoriedade e para o interesse contínuo no assunto. O incidente também inspirou debates acalorados e teorias diversas sobre sua origem e significado, alimentando o interesse público em torno do fenômeno dos OVNIs e da possibilidade de vida extraterrestre. Como resultado, o incidente Rendlesham Forest tornou-se um marco na cultura popular relacionada à ufologia e continua a ser estudado e discutido por entusiastas e pesquisadores até os dias de hoje. Hoje em dia no local existe a Trilha do OVNI, cujo significado é mostrar o caminho que os militares fizeram naquelas noites, inclusive a clareira onde existe atualmente uma estátua com a reprodução da nave vista em 1980.
A investigação oficial do incidente Rendlesham Forest foi conduzida pela Força Aérea dos Estados Unidos e pelas autoridades britânicas. A conclusão oficial dessas investigações foi que os avistamentos relatados pelos militares eram o resultado de fenômenos convencionais e terrestres, como faróis, estrelas, satélites, ou mesmo uma queima de lixo astronômico. Em 1983, a Força Aérea dos Estados Unidos também conduziu uma investigação interna e chegou a conclusões semelhantes, descartando a possibilidade de envolvimento de naves extraterrestres. No entanto, muitos críticos argumentaram que essas investigações oficiais foram insuficientes e que não levaram em consideração todos os aspectos do incidente. Alguns sugeriram que as autoridades estavam interessadas em abafar o caso e evitar qualquer escândalo ou pânico público. O legado do incidente Rendlesham Forest é duradouro e continua a influenciar a forma como pensamos e discutimos o fenômeno dos OVNIs nos dias de hoje. Ele permanece como um dos casos mais fascinantes e controversos da ufologia moderna, continuando a inspirar interesse e especulação ao redor do mundo. O que não podemos ignorar e por que razões? Neste caso específico e tentando manter alguma coerência, acreditamos que o fato de o incidente ter sido testemunhado por um largo número de pessoas e as mesmas tendo bastante credibilidade e ainda não existindo explicação lógica para muitos dos fatos relatados, não podemos excluir a hipótese de se tratar de algo que não conhecemos, eventualmente algo sobrenatural ou até extraterrestre. O relato de Leroy Warren. Presença não confirmada na base aérea quando da ocorrência. Falha de memória. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.